Roma, ainda envolta pela sombra da noite, fervilhava de vida. Mas, atrás dos muros do Ludus, a escola de gladiadores, reinava um silêncio pesado. Era a véspera de mais um espetáculo, e para os homens que aguardavam o combate, aquele poderia ser o último dia de suas vidas. Os gladiadores, muitos deles prisioneiros de guerra ou escravos comprados a peso de ouro, sentiam o peso da espera. Alguns se recolhiam em orações, pedindo aos deuses que lhes concedessem força ou ao menos uma morte rápida e honrosa. Outros preferiam a solidão, deitados na palha das celas, ouvindo os sons distantes de Roma, como se quisessem gravar na memória o mundo que talvez não veriam mais. Apesar da tensão, havia uma certeza: naquela noite haveria fartura, pois, segundo a tradição, os gladiadores recebiam o que se chamava de cena libera, o último banquete. Não era um gesto de bondade, era parte do espetáculo. Os organizadores sabiam que o povo esperava ver homens bem alimentados, vigorosos, prontos para oferecer um show de sangue e glória. Para muitos gladiadores, essa espera pelo banquete era carregada de contradição. Alimentar-se bem podia significar preparar-se para vencer, mas também podia ser apenas um ritual de despedida. E esse pensamento acompanhava cada um deles no silêncio que antecedia a festa da noite. Quando as tochas eram acesas e os guardas abriam os portões do salão, os gladiadores se reuniam diante de mesas fartas. Ali, a cena libera começava. Carnes assadas, pães macios, queijos, frutas e vinho em abundância eram servidos. O contraste era brutal. Homens acostumados a uma dieta simples de cevada, legumes e papas grossas, de repente se viam diante de um banquete digno da elite. Alguns devoravam a comida com voracidade, bebendo vinho até cair de lado, como se o esquecimento fosse um alívio. Outros comiam em silêncio, saboreando cada pedaço como se fosse a última lembrança da vida. E havia aqueles que mal tocavam nos pratos, atormentados pela certeza de que não adiantava se alimentar se o fim estava próximo. Mas a cena libera não era apenas sobre comida, era um espetáculo por si só. O público de Roma muitas vezes comparecia para observar os gladiadores em seu banquete. Para o povo, era como antecipar o espetáculo do dia seguinte. Ver de perto os homens que em breve manchariam a arena da arena com sangue. Naquele salão iluminado, misturavam-se risos nervosos, canções de soldados, orações sussurradas e olhares perdidos. O vinho corria solto e em cada copo havia uma tentativa de esquecer o peso do destino. A comida não era apenas sustento, era o último sabor da vida. Narra o banquete como uma forma de preparar o corpo. A luxúria era muitas vezes vista como a despedida da alma. Prostitutas eram levadas ao Ludus, ou até mesmo ao subsolo do Coliseu, onde gladiadores passavam a noite anterior em busca do último prazer terreno. Para alguns, era uma fuga. Para outros, uma maneira de reafirmar a vida diante da proximidade da morte. Mas não eram apenas as prostitutas que cruzavam o caminho desses homens. Gladiadores tinham um fascínio único para as mulheres romanas. Escritores como Juvenal e Ovídio relataram o desejo quase obsessivo que algumas matronas, mulheres da alta sociedade, sentiam por eles. Esses encontros eram escandalosos, pois envolver-se com gladiadores era considerado indigno para uma dama romana. Ainda assim, a atração pela força bruta, pela fama e pela virilidade desses homens ultrapassava os limites morais. Há relatos de mulheres que deixaram seus maridos para viver paixões proibidas com gladiadores. Outras, mais discretas, pagavam guardas para conseguir encontros secretos. E não era raro que esposas de senadores e generais fossem vistas nos corredores dos Ludos, escondidas sob mantos, buscando a companhia de homens que, no dia seguinte, talvez estivessem mortos. Esse lado obscuro da véspera da luta mostra como o Coliseu não era apenas palco de violência, mas também de desejo. Entre a promessa de sangue e a promessa de prazer, os gladiadores viviam intensamente cada instante, sabendo que o amanhã poderia não chegar. Além do vinho e das mulheres, havia também o peso das crenças. Muitos gladiadores acreditavam que a sorte podia ser decidida pelos deuses. Assim, a noite anterior ao combate era marcada por rituais silenciosos. Uns rezavam a Marte, pedindo força no campo da arena. Outros invocavam Nêmesis, a deusa da vingança,
desejando que o adversário caísse primeiro. Alguns gladiadores carregavam pequenos amuletos, pedaços de metal gravados com símbolos de proteção, dentes de animais ou até fios de cabelo de mulheres que amavam. Esses objetos eram vistos como escudos invisíveis contra a morte. A superstição não estava apenas com os gladiadores. O povo romano acreditava que o sangue dos combatentes tinha poderes mágicos. Mulheres coletavam gotas de suor e até sangue dos feridos, acreditando que aquilo possuía propriedades afrodisíacas ou medicinais. A aura de misticismo em torno dos gladiadores era tão intensa que eles ultrapassavam o limite do humano, sendo vistos como figuras quase sagradas e, ao mesmo tempo, condenadas. Essa mistura de fé, superstição e magia dava à última noite um tom ainda mais dramático. Para muitos gladiadores, não era apenas uma luta pela vida, mas também um julgamento dos deuses. Quando as tochas se apagavam e o vinho deixava os homens sonolentos, restava apenas a solidão da cela. Alguns gladiadores adormeciam profundamente, como se ignorassem a proximidade da morte. Outros ficavam acordados, olhando as estrelas por frestas de pedra, perguntando-se se veriam novamente o sol. A cidade, do lado de fora, já se preparava para a festa. Vendedores de vinho, pão e amuletos gritavam pelas ruas. Crianças sonhavam em ver seus heróis na arena. Senadores e cidadãos ricos planejavam seus assentos no Coliseu. E os gladiadores, isolados em suas celas, eram lembrados apenas como peças do espetáculo. O gladiador que sobreviveria ao combate poderia ganhar fama, riquezas e até a liberdade, mas a maioria sabia que seria apenas mais um corpo caído na areia. O dia anterior, então, tornava-se sua verdadeira despedida da vida. Banquete, vinho, sexo, orações e silêncios que ecoavam na noite romana. E assim, entre o peso da morte e o desejo de viver, a última noite de um gladiador romano se transformava em um retrato perfeito das contradições de Roma, uma cidade que celebrava a glória, mas também o sangue, que oferecia prazer, mas exigia dor, que criava heróis, mas os devorava sob o olhar de uma multidão faminta por espetáculo. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo fez sentido para você. E se fez diferença, já deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que vem por aí. Aqui no canal, a nossa missão é trazer sempre reflexões, histórias e informações que agreguem valor ao seu dia a dia. Então, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e o que gostaria de ver nos próximos. Sua opinião é muito importante. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.